mais fácil acabam escravizando a humanidade. Este é o mais comum tema de ficção científica. Por que esse temor é tão popular, tão persuasivo? Será que nós humanos acreditamos realmente que nossa torradeira e nosso notebook vão acabar como nossos senhores mecânicos no futuro? Claro que não. Não é este o futuro que nós tememos. O que tememos não faz parte do futuro, mas do passado, e já estamos vivendo nele. Supostamente, governos foram inventados para tornar nossas vidas mais fácil e segura. Mas os exemplos passados mostram que os governos acabam sempre escravizando a humanidade. Assim, aquilo que criamos para nos servir acaba nos oprimindo. O governo americano, por exemplo, para o povo e em favor do povo, agora prende milhões de pessoas. Recolhe impostos nada menos que a metade da renda per capita do trabalhador americano. E aplicam regras excessivas. Ainda pune, tortura, massacra estrangeiros, invade países, derruba governos. Impõe 700 bases militares imperialistas no exterior, inflaciona a moeda. E empurra hoje pesadas dívidas em futuras gerações. Assim, aquilo que criamos para nos servir acaba por nos controlar. O problema com a tese do Estado como servo é que ela é historicamente completamente falsa, tanto pelo conhecimento empírico como pela lógica. A ideia de que voluntariamente os Estados Unidos foram inventados pelos cidadãos para cuidar da segurança das próprias pessoas é completamente falsa. Antes dos governos, no tempo das tribos, os seres humanos só podiam produzir o que consumiam. Não havia excesso de produção de comida ou de outros recursos. Logo, não fazia sentido possuir escravos, pois o escravo não podia produzir além do que ele consumia. Imagine que um cavalo puxador de arado possa produzir somente a quantidade de alimento necessária para a sua própria sobrevivência. Não faria sentido caçar, capturar e amansar um cavalo. Entretanto, quando melhorias na agricultura permitiram a criação de excedentes, de repente se tornou altamente vantajoso possuir seres humanos. Quando vacas começam a produzir leite e carne em excesso, possuir vacas passa a valer a pena. Os governos impérios mais antigos eram, na verdade, uma classe dominante de caçadores de escravos. Eles entenderam que o semelhante poderia produzir uma quantidade maior do que o que essa própria pessoa consumiria. Então valia a pena caçá-los, capturá-los, amansá-los e possuir outros seres humanos. Os antigos impérios, no Egito, na Babilônia, eram na realidade criações de humanos. Neles, as pessoas eram caçadas, capturadas, domesticadas e possuídas como qualquer outra forma de gado. Devido a melhoramentos tecnológicos, os escravos produziam tanto excedente que o trabalho envolvido em capturá-los e mantê-los representava apenas uma pequena parte da produtividade total desses escravos. A classe governante, os fazendeiros, tomavam para si grande parte daquele excedente e costumava presentear a classe coatora, a polícia, caçadores de escravos e sádicos em geral. Davam dinheiro também às classes propagandeadoras, como os padres, os intelectuais, os artistas. Esta situação continuou por milhares de anos, até os séculos XVI e XVII, quando novamente melhorias maciças em organização agrária e tecnologia criaram a segunda onda de produção excedente. O movimento das cercas reorganizou e consolidou as terras agrárias. Isso resultou em colheitas de 5 a 10 vezes maiores. Criou assim uma nova classe de trabalhadores camponeses desalojados em suas terras. Eles então correram para dentro das novas cidades. Este enorme excedente agrário foi a base do capital que moveu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não aconteceu porque a classe dominante queria libertar seus escravos, mas sim porque ela percebeu como liberdades adicionais poderiam tornar o seu gado incrivelmente mais produtivo.
Quando o gado é colocado em um local muito apertado, elas batem as cabeças contra as paredes e o resultado são ferimentos e infecções. Portanto, hoje em dia, os fazendeiros lhe dão mais espaço. Não porque eles querem seu gado mais livre, mas sim porque eles querem maior produtividade a custos baixos. Certamente, a próxima parada após a pecuária não é a liberdade. O surgimento do capitalismo no século XIX foi, na verdade, o surgimento da servidão extensiva. Liberdades adicionais foram concedidas ao gado humano, mas não com o objetivo de libertá-lo. O objetivo era claro: aumentar a produtividade dos seus donos. E é claro que intelectuais, padres, religiosos eram e são bem remunerados para não deixar as pessoas verem essa realidade. O grande problema causado pela propriedade moderna do gado humano é o desafio do entusiasmo. O capitalismo de Estado só funciona quando o espírito empreendedor injeta produtividade e criatividade na economia. Entretanto, produção excedente sempre cria um Estado maior. Isso enriquece as classes dominantes e seus parentes. Impostos e regulações aumentam. Dívida estatal, ou seja, exploração futura, cresce. Os padrões de vida da massa popular desaceleram e caem. Depressão e desespero começam a se espalhar. Uma necessidade de trabalhar cada vez mais para manter o nível social atinge a toda a população. E a solução que eles aplicam para isso é mais propaganda. Receitam medicamentos antidepressivos, trabalham com a superstição, criam guerras, publicam campanhas morais de todo tipo, criam inimigos virtuais, massificam valores de patriotismo, criam medos coletivos, se põem contra imigrantes estrangeiros e por aí vai. It is essential to understand the reality of the world. É essencial entender a realidade do mundo. When you look at a map of the Ao world, olhar para o mapa mundi, you are not looking at countries, você não está olhando para países, but farms. mas você está vendo propriedades. You are E allowed foram concedidas certain certas liberdades: limited property ownership, direito de ir e movement vir, rights, direito freedom de of se association associar, and occupation, de se ocupar. not because Não your exatamente government porque seu governo approves aprove esses these direitos rights por in principle, princípio, já que constantemente, você sabe, o próprio sistema os viola, mas não essa liberdade porque você não passa de gado de pecuária extensiva. É muito mais barato de te possuir assim. Você produz muito mais quando tem a sensação de liberdade. It is important to understand É the reality importante entender a realidade da ideologia. state Capitalismo de Estado, socialism, communism, socialismo, comunismo, fascism, fascismo, democracy. democracia. These are all Todas estas são apenas abordagens de administração pecuária. some work well Algumas for funcionam muito periods, bem por um certo período, o capitalismo de Estado, and some work very e algumas bad, funcionam muito mal, communism. comunismo. They all fail Elas eventually todas fracassam no because final. it is immoral Por quê? and Porque é irrational. imoral e irracional, pois todas tratam seres humanos como gado. The recent O growth recente crescimento da liberdade in na China, China, and Índia Asia e Ásia is occurring está because ocorrendo local justamente state porque farmers os have fazendeiros upgraded their locais do livestock estado management melhoraram as suas práticas de They administração have pecuária. recognized that putting the Eles cows in a perceberam larger que stall colocando provides gado rulers humano more em um milk curral maior, and meat. estes proporcionarão mais carne e leite para seus governantes. Rulers Os governantes have also também recognized reconheceram that if que, they se eles te prevent impedirem de ir from embora fleeing da the farm, fazenda, você you will ficará become deprimido, depressed, inerte, improdutivo. and unproductive. A serf is the Um most productive escravo when é he mais imagines produtivo quando ele he se is free. imagina livre.
Thus your rulers must provide Assim, you os seus the governantes precisam te dar a ilusão de que você é livre. Desta forma, te comandam com mais eficiência. Thus you are Assim, allowed você tem to permissão leave. para partir, But never mas to nunca feel para a liberdade freedom. real. Apenas para sair de uma fazenda em direção a outra, Because the whole world porque o mundo todo is a farm. é uma fazenda. They will prevent Ao you from mudar de uma taking a lot of fazenda money, para they outra, will eles irão te impedir de levar muito dinheiro. Eles vão te fazer assumir diversos compromissos assinando diversas papeladas. Irão impedir seu direito de trabalhar naquela fazenda nova. Mas você é livre para partir. to these E com todas essas very few dificuldades, people do leave. poucas pessoas partem de fato, mas a ilusão de mobilidade é mantida. If only one out Se of apenas 1,000 uma vaca cows dentro do escape, gado escapa, but the illusion a ilusão de possibilidade de escape irá aumentar entre as 999 vacas que não fugiram. Resta então um ganho líquido para o fazendeiro. for the farmer. You are also kept on the farm Você é mantido through também na licensing. fazenda através de licenciamento. O gado mais produtivo se torna o gado profissional. So, the Então os rulers governantes sit them with an colocam electronic neles um dog colar called canino a eletrônico license, chamado licença ou which only diploma, allows them to mas practice estão their trade permitidos a on their praticar own as suas atividades apenas nas suas próprias fazendas. To further E create para the criar ainda melhor a ilusão da liberdade, em certas fazendas, o gado tem permissão para escolher entre alguns fazendeiros, que são oferecidos pelos investidores financeiros. At best, E, na melhor das hipóteses, são-lhe oferecidas pequenas escolhas quanto a quem vai comandá-los. to shut Nunca down lhe the será farm. dada a escolha de fechar a fazenda e ser verdadeiramente livre. Government schools As escolas do governo são cercadinhos para a doutrinação do gado. They train As children crianças to, são quote, treinadas love para amar a fazenda. E elas devem temer a verdadeira liberdade e a verdadeira independência. São doutrinadas ainda para atacar qualquer um que questione a propriedade sobre seres humanos. Além disso, eles criam empregos para os intelectuais, dos quais a propaganda estatal tanto depende. Existem ridículas contradições do Estado, como, por exemplo, a religião. A religião pode ser apenas sustentada através de contínua e interminável propaganda, e são impostas já na infância sobre o gado. The idea that democracy and some sort A of ideia de que a democracia é algum tipo de contrato social justifica o brutal exercício de poder violento sobre bilhões. ridiculous. Se você diz para um escravo que os ancestrais dele escolheram a escravidão e, portanto, que o escravo atual está obrigado pela decisão do antepassado, He will simply say, este simplesmente dirá: se a escravidão é uma questão de escolha, então eu escolho não ser escravo. this Esta seria a afirmação mais assustadora para as classes governantes. E é para não chegar a este ponto que eles doutrinam seus escravos, justamente para que esses escravos ataquem qualquer um que se atreva a dizer isso. Take the red pill. Tome a pílula vermelha. Wake up. Acorde. As